Queridos telespectadores, mais uma vez estamos aqui no programa O Seu Direito com Kátia Pacheco. Como havia apresentado no programa anterior, vou trazer aqui cada semana um convidado para entrevistar, para falar sobre algum assunto de extrema relevância. Essa semana, o assunto, no momento, são a queda dos juros nos bancos Caixa Econômica e Banco do Brasil. Hoje está aqui comigo a Maria Célia Rossato Ferreira, que é gerente-geral da maior agência da Caixa Econômica do Paraná, que é a agência Carlos Gomes. Isso. Tudo bem, Maria? Tudo bem, obrigada, Kátia, pelo convite. Pois é, a Maria Célia, ela veio aqui hoje explicar para nós, né, porque eu também não conheço muitos detalhes sobre essa nova mudança, né, que é a primeira vez no país aqui que acontece uma mudança tão grande, né, e tão radical, mas que vai beneficiar muita gente, né, que é essa queda dos juros, que você pode hoje, se você normalmente, né, como vem aplicando, se você está aplicando o dinheiro, você ganha 0,6% na poupança. Se você fica devendo, você paga 12% para o banco. Há uma diferença muito grande nisso, né? Então, o governo, né, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil resolveram mudar, e são pioneiros nessa mudança, né, que vai mudar a vida de muita gente, né? Porque se você é devedor, você hoje tem condições até de pagar a sua dívida. O que nós vamos falar aqui também não é para você sair correndo aí, fazendo financiamento, pegando dinheiro emprestado, que depois você não vai conseguir pagar, né? Então, a Maria Célia, eu gostaria de saber de você, Maria Célia, por que a Caixa Econômica resolveu fazer isso agora, nesse momento? Então, Kátia, como você falou, já deu aquele exemplo da poupança, né? Mas nós estamos vivendo um momento histórico de redução de taxa de juros, né? Nós estamos aí com uma taxa Selic de 9% ao ano. E é uma taxa num patamar histórico, né? Muito baixa. Então, havia espaço para que os bancos, e a Caixa foi, como você falou, pioneira, na redução do spread bancário. O que é o spread? É a diferença entre aquilo que o banco capta e paga para o cliente, que é a poupança, o 0,5%, o 0,6%, e aquilo que ela cobra nos empréstimos, né? Então, como essa diferença estava muito grande e fica um pouco fora da realidade, né, do país, da realidade que o país está vivendo. Então, a Caixa ela fez essa redução. Para você ter uma ideia de como foi drástica essa redução, a taxa do cheque especial, que eu acho que é um crédito que as pessoas mais tomam, por ser fácil, né? A Caixa estava com uma taxa de juros em torno de 8,1, 8,2 ao mês, e essa taxa caiu para a máxima, né? Caiu para 4,27, então metade. Então, realmente é uma redução histórica mesmo. Então, se eu ficar devendo no cheque especial na Caixa Econômica, eu vou pagar 4%, 4 e pouco por cento. No máximo. No máximo, porque a taxa mínima é 1,35. Mas existem outros financiamentos, né? Tem o crédito parcelado, isso, o crédito vinculado, né? Ao salário. Ao salário. Consignado. Consignado, Isso. A palavra é essa. É que eu não sou assalariada, então eu não sei como é que é o termo certo, né? Mas quem recebe INSS, quem é funcionário público e até a empresa privada também pode fazer desde que a empresa privada tenha um convênio com a Caixa, né? Eles também têm acesso a esse crédito consignado, que realmente das taxas de juros são as menores, né? Porque ela está atrelada ao salário, então praticamente ela não tem risco de inadimplência, então o banco pode praticar uma taxa bem menor. Então, assim, se você está com um empréstimo, está devendo no cartão de crédito, está devendo no cheque especial, que são taxas de juros maiores, e tiver esse convênio ou acesso ao crédito consignado, você consegue trocar uma taxa de juros de 4%, de 5%, por uma taxa aí de até 0,85% ao mês, 1% ao mês, e você alonga essa dívida. Aí você consegue novamente pegar a prestação e colocar dentro do seu orçamento, né? Aí, como você falou, todo crédito ele tem que ser bem pensado. Você não pode pegar o crédito pelo crédito, né? Você tem que ele tem que ser consciente, porque ele tem que ser uma coisa que você realmente está precisando. Inclusive, judicialmente, o crédito consignado ele não pode ultrapassar
30% do valor do salário. Judicialmente que eu falo é porque muita gente entrou com ações judiciais e lá no STJ, né, como eu já falei aqui diversas vezes sobre esse assunto, sobre crédito consignado, o que acontece? O banco, para emprestar, ele vai emprestando, só que o banco é responsável para saber quanto comprometimento do salário a pessoa já tem. Uma pessoa não pode ter mais do que 30% do salário comprometido com crédito consignado. Então, tem que tomar cuidado com isso também, porque 30% do valor que ela recebe mensalmente, até 30% pode ser referente ao empréstimo consignado. O resto tem que ser a garantia da alimentação, do transporte, da vestimenta. Então, os ministros até do STJ, eles proíbem até e têm julgado ações, então o banco daí depois tem que dilatar as prestações, tudo para aquilo caber dentro dos 30% do salário da pessoa. Mas como a Maria Célia falou, não é sair pegando empréstimos e sair, vou viajar, vou comprar um carro novo, não. Isso daí é uma forma das pessoas terem consciência e poderem, pela inadimplência, até que eu ouvi até sobre isso, que houve um aumento da inadimplência no começo do ano, porque as pessoas gastam demais, às vezes, no Natal, viagens, férias, né? Então, para as pessoas se recuperarem, dar um fôlego, terem uma vida mais regrada, né? Não é sair correndo aí gastando, né, Maria Célia? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, assim, até recentemente eu fui nas escolas, que a Caixa tem um programa de educação para criança. E nós fomos em alguma escola e a gente explicando para os pequenos que a gente tem que tomar muito cuidado com o necessário, as necessidades e os desejos, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com os desejos, porque o desejo é aquilo que a gente pode adiar, né? Então, às vezes, a pessoa, infelizmente, ela se endivida porque ela antecipa esses desejos frente às necessidades, né? Então, o crédito ele tem que ser consciente. Isso lá na Caixa a gente fala muito. Olha, essa coisa dos 30%. Infelizmente, tem algumas instituições que praticam os 40%. E vem lá na Caixa, a gente diz, não posso emprestar mais do que isso. Vou pegar em outro lugar, porque lá empresta um pouco mais. Só que a gente tem que ter consciência também, tem que ter uma sustentabilidade, a gente tem que cuidar do consumidor. Porque se nós estamos emprestando aquele valor naquele momento, mas e depois? Ela vai ter condições em honrar esse pagamento? Então, eu acho que tem que ser um crédito consciente e a instituição ela tem que ter essa responsabilidade de cuidar do seu consumidor. Essa parte aí que eu acho importante é essa parte de orientação, de instrução, porque tem muita gente que não tem muito conhecimento, a maioria, aliás, da nossa população tem pouco acesso ao conhecimento, né? Então, essas pessoas, que é o trabalhador, ou a pessoa que está todo dia a dia ali, né, nos transportes públicos, essas pessoas de menos renda, até as de mais renda também gastam a mais do que às vezes ganham, né? Eu acho que tem que ter, assim, um projeto, assim, para informação. Chegar no banco, não chegar assim, vou te emprestar dinheiro e pronto. Explicar para a pessoa, né? Quanto que é, quanto que não é, quanto que pode comprometer e explicar o que ela está pagando. Esse atendimento, assim, explicativo e até uma orientação, isso daí é uma coisa que faz com que a pessoa até tenha, até fazer um planejamento do dinheiro da pessoa, né? Muita gente, né, muitas pessoas têm o primeiro emprego lá e diz que o maior endividamento hoje é dos jovens, maior endividamento e inadimplência, né? Por quê? O jovem, ele tem o seu primeiro emprego. Aí ele pega o salário dele e sai comprando tudo que ele vê pela frente, porque é a primeira vez que ele tem o dinheiro dele, né? Então, isso daí é muito importante, ter uma informação, uma orientação para a pessoa saber aonde que ela vai fazer com o dinheiro dela, porque afinal ela vai ter que trabalhar para ganhar aquele dinheiro, né? Exatamente. Tem que tomar muito cuidado. A gente percebe muito, assim, isso que você está falando do jovem. Então, quando procura, a grande maioria dos jovens, você vai fazer uma pesquisa cadastral, já consta alguma restrição, normalmente de telefonia, que é o celular, né? Que é o sonho de consumo de 100% dos jovens, eu acho, né? Só que, então, infelizmente, não falta ainda pessoas para essa orientação, de chegar ali e dizer, olha, isso aqui você não pode pegar porque ele vai pesar no seu orçamento, então vamos fazer num prazo maior, a prestação vai ficar menor. Então, tudo isso aí eu acho que faz parte também do crédito consciente e da instituição. Nós temos que fazer esse papel
e é muito importante, não podemos abrir mão. Não é o lucro pelo lucro, eu acho que assim, é aquela relação saudável de banco e cliente, né? Que não adianta também o banco querer emprestar, porque, claro, o banco vive, a mercadoria do banco é o dinheiro, né? Então, o banco vive de emprestar o dinheiro. E eu tenho observado, até em algumas instituições privadas, que existe certo assédio, até um assédio mal educado, até de gerente, de querer vender o produto do banco. Às vezes você nem é correntista daquele banco e está lá ligando, e o assédio está muito grande. Bancos assim que eu nunca trabalhei na minha vida e estão lá querendo enviar cartão de crédito. Então, para orientar, você não é obrigada a receber. E eles prometem, quando enviam o cartão, não, sem anuidade, cartão sem limite, cartão não sei o quê, cartão preto, cartão azul, cartão amarelo. E eu acho assim que, se você não tem essa necessidade, você tem que recusar. Não é porque a pessoa é agradável no telefone, educada, você vai ter que aceitar isso. Por quê? Esse tipo de assédio, você acaba gastando. Ele é como se fosse uma hipnose. Vai lá e hipnotiza lá, você fica querendo aquilo, né? Só que você tem que saber que existe limite para gastar, né? Então, você acaba gastando no banco A, banco B, banco C, e no final das contas, você vai ter que pagar a conta, né? Então, eu acho assim que tá demais assim, o mercado. E essa nova medida da Caixa e do Banco do Brasil, né, de baixar os juros, eu acho que isso vai repercutir também nos bancos privados. Talvez não cheguem aos baixos níveis que a Caixa e o Banco do Brasil estão operando, mas não estou fazendo propaganda de nenhum banco, mas eu venho trazer aqui para você essa informação de como que está funcionando. Por quê? Porque isso faz com que você, que é o dono do teu dinheiro, quem tem que trabalhar todos os dias, possa negociar o que é melhor para você. E se o banco A, B, C não fizer o que você tem no banco D, você vai procurar o banco D. E isso eu vou explicar depois do intervalo que nós vamos ter. A Maria Célia vai explicar como é que você pode fazer, porque a principal pergunta que eu vejo hoje, as pessoas falam, tá lá na televisão, lá, a Caixa Econômica baixou os juros, ou o Banco do Brasil, tá todo dia nos jornais. Hoje mesmo de manhã estava lá vendo no jornal. Só que como que faz? A dúvida das pessoas é como proceder? Como que eu vou fazer baixar a minha prestação que está lá, um juro de 12%, ou minha prestação num juro de... comprei um carro, estou pagando 3% de juro ao mês e a Caixa Econômica está 0,89, vamos dar o exemplo, né? Então, como que eu posso fazer para baixar isso daí? Isso daí a Maria Célia vai explicar para nós daqui a pouco. Outro assunto também interessante, eu acho assim de relevância, é que você comece a pensar como que você vai resolver o teu problema, tanto do cartão de crédito quanto do crédito rotativo. E isso é uma mudança inédita, né, como eu tenho trazido para vocês, e eu acho que isso daí vai dar até o final do ano, acho que nós vamos estar aí, pelo menos, pagando a metade dos juros que nós estamos acostumados a pagar. Então, e eu quero deixar o meu agradecimento aqui e vamos chamar o apoio cultural e voltamos em breve instantes. Vi na TV que o Hospital de Clínicas atende 1.000 doentes por dia. Tem um lugar que eu não quero ir. Disseram também que lá o paciente espera até 9 meses na fila, o que é bom para o planejamento familiar, né? Para fazer um pré-natal no HC, tem que chegar lá 2 meses antes dela engravidar. Senão não dá tempo. Demora tanto tempo para ser atendido no HC que hora marcada tá virando herança, vai passando de pai para filho. Você não acha graça em brincar com a saúde, né? Nós também não. Ajude a mudar essa realidade. Doe qualquer valor.
Rapidinho, já estamos de volta. Então, agora na nossa volta, a Maria Célia vai explicar para nós, na prática, como que nós vamos ter acesso a esses juros menores aí. Como que funciona? Então, como que está sendo, né, lá na agência? Né? Exatamente, como que eu vou lá baixar meu juro lá que está em 4% para 1%. Então, por exemplo, eu tenho dívidas em outros bancos, né, tenho no banco A, no banco B, e eu soube das novas taxas de juros. Então, as pessoas têm nos procurado, para isso nós estamos abrindo já uma semana, uma hora mais cedo, às 9 horas da manhã, e vamos abrir até o dia 11 de maio, até às 9 horas da manhã, justamente para aquelas pessoas que não têm condições, é um horário melhor, né? E vamos abrir no sábado, dia 12 de maio também. Então, assim, elas nos procuram e dizem, olha, eu tenho essas dívidas nesses bancos, né? Então, eu tenho um empréstimo consignado, eu tenho um cheque especial e tenho um cartão e estou pagando essas taxas de juros. Como é que eu posso trazer para cá? A Caixa analisa o cadastro da pessoa, faz uma ficha cadastral com alguns dados e a gente verifica dentro do que a pessoa, da capacidade de pagamento da pessoa, qual é a linha de crédito com a menor taxa de juros para que ela resolva a situação financeira dela naquele momento. Né, que ela consiga adequar esses vários compromissos num compromisso só ou em mais de um compromisso, mas com uma taxa de juros menor, que ela consiga reduzir a prestação dela e caiba novamente essa prestação dentro do orçamento dela. Então, qual é o passo? É ir numa agência da Caixa mesmo, levar os compromissos que você tem, que o consumidor tem em outro banco, junto com o seu contra-cheque, né? E aí nós estamos, assim, dando uma consultoria mesmo, né? Para dizer para a pessoa, ó, neste teu caso, o que é melhor fazer? É melhor um consignado, ou é melhor um CDC salário, ou é melhor um aporte? Então, a gente estuda uma variedade de produtos que ela pode pegar com uma taxa de juro menor. Vocês estão fazendo uma ação social, então. Vocês estão pegando a pessoa que está toda endividada, mesmo que não seja cliente de vocês, e estão dando atendimento diferenciado, estudando cada caso é um caso, né? Exatamente. A situação, a capacidade financeira da pessoa de pagar, de quitar suas dívidas, né? E daí indo para, quer dizer, sem interesse, né? Como eu disse, trazendo o cliente, claro, para vocês, mas fazendo com que isso seja uma dívida pagável até, né? Não adianta ficar vendendo produtos e amanhã depois a pessoa não conseguir pagar, né? Não, a ideia é que o valor fique dentro do orçamento da pessoa. Da capacidade financeira da pessoa. Tem que trazer a prestação dentro da realidade do orçamento, porque não adianta a pessoa ficar pagando juro e acaba não pagando o principal, né? Uhum. E isso é uma bola que não tem fim. Porque né? É juro capitalizado, Juro né? capitalizado. Então, a pessoa, nem que ela estenda um pouco o prazo dessa dívida, mas ela está amortizando a dívida. Não está só pagando juros, né? Porque a grande maioria dos casos que a gente percebe, a pessoa ela só paga o juro, não está resolvendo o problema principal dela, que é a dívida. Né? Então, a gente traz isso para uma condição, a gente estuda uma condição, né, para que a pessoa consiga realmente fazer isso. Então, um caso prático aqui, até uma pergunta aqui do estúdio, né? Uhum. Eu comprei um carro, por exemplo, num banco A lá, né? E estou pagando uns juros lá, estou pagando uma prestação com juros de 3%, 2,80%, vamos supor assim, um valor desse. E a Caixa está operando com qual valor? 0,89. 0,89, é uma diferença muito grande. Qual a vantagem que eu tenho de sair do meu banco A para ir para a Caixa com essa taxa de juros? Quer dizer, não é só a taxa de juros que eu tenho que ver os encargos do contrato, do financiamento. Então, eu gostaria que você explicasse isso para as pessoas que estão nos ouvindo. O que encarece também um contrato, principalmente na compra de veículo? Porque hoje compra de veículo é uma coisa popular, né? Todo mundo tem carro e a maioria, acho que 90% tem financiamento. Então, como que a pessoa faz com financiamento? Então, é uma série de fatores que tem que analisar, né? Principalmente o prazo que você fez esse financiamento. Quando você faz um financiamento, você paga o IOF, né? E ele é à vista. Então, de repente, se foi recente,
talvez encareça demais você sair, porque quando você for Quanto fazer... que é o IOF? Você lembra? O IOF, eu não me lembro de não cabeça. É 6%, é menos, né? É menos, é menos. Mas você não lembra Não lembro de cabeça. Mas é sobre o valor total do, sobre o valor total do carro. Porque se você for fazer novamente o financiamento, você vai pagar o IOF de novo. Então tem que ver, a não ser que esse financiamento já tenha algum tempo, já tenha decorrido algum tempo, aí a gente pode ser vantajoso, né? E o prazo que você está devendo também tem que ser analisado. Então, a gente faz uma análise realmente para ver se o prazo que você ainda está devendo e o valor que você pagou de IOF e a taxa de juros que você contratou, se a gente tem condições de fazer esse 0,89 vai ser vantajoso para você, neste momento. A grande maioria das vezes porque a diferença da taxa de juros é muito grande, né? Mas claro, 2,80 para 0,89 realmente. É uma diferença Mas a gente grande. tem que levar em consideração também o prazo, né? O que você fez. Se já decorreu um prazo maior, vale a pena. Se você acabou de fazer, tem o IOF, a história do IOF e tudo mais. Então, a gente tem que estudar. O IOF é sobre o valor emprestado, não sobre o valor do carro, valor né? emprestado. É o valor emprestado. Mas normalmente, o que as concessionárias estão fazendo? Estão financiando 100% quase, né? Você dá uma parcela de entrada, normalmente, e financia todo o resto. Mas né? eles não tinham falado que iam mudar isso daí, que a entrada ia ter que ser no mínimo 20%, porque muita gente estava comprando sem entrada e estava acarretando muita inadimplência, né, nas prestações de carro, né? O que a gente tem sabido aí é que eles continuam. É uma prática, diminuir um pouco, porque realmente, assim, é reativo, né? Aumenta a inadimplência, tem que começar a fechar, dificultar um pouquinho, porque senão fica inviável o empréstimo, né? Mas ainda é muito fácil financiar um carro, né? Ainda é muito fácil. Né? Eu sei de casos em que se financia até com restrição cadastral. Nossa! Né? Então, tem que tomar muito cuidado, né? E entra dentro daquilo que nós conversamos da consultoria. Às vezes se financia um veículo, e normalmente financiamento numa prestação de veículo, vou chutar ali, um veículo mais ou menos popular, vamos dizer 1.0 ou 1.4, ele vai ficar não menos de 600, 700, 800 reais. E isso pesa no orçamento. Eu tinha uma funcionária que comprou um carro desses popular, sem entrada, e estava com uma prestação de 700 e pouco, e ela achou que ela podia pagar, mas realmente tem dificuldades. Pesa. Mas tem que orientar. Ela não calculou quanto que aquilo era do orçamento dela. Porque eles não fazem essa coisa dos 30%, né? Não tem esse compromisso com os 30%. E como a pessoa vai sobreviver? Não é verdade? Então, entra naquilo que eu te falei do crédito consciente, né? Então, mas... Porque, na verdade, veja bem, quando é financiamento de carro, o carro é a garantia da dívida. Então, o banco, ele até libera mais, porque ele tem uma garantia que se você não pagar, ele vai lá e toma o teu carro. Mas, por outro lado, a desvalorização do carro hoje é muito alta. E o que aconteceu? Não é tanta vantagem mais para os bancos pegarem os carros de volta, porque ele vai financiar 30 mil, mas o carro vale 20, daí depois, na hora de vender, né? Então, isso tudo faz com que essa taxa de juros praticada pelos bancos, né, esteja alta, né? Justamente porque está atingindo, esse nível de inadimplência está atingindo. Mas se eu for comprar um carro novo e tiver que financiar, eu vou direto lá na caixa, eu vou pagar o IOF lá na caixa, porque não estou fazendo propaganda, mas com essa taxa de 0,89 é uma diferença muito grande que a gente tem visto no mercado. Eu que tenho bastante contato com empresas, eu acho que isso vai causar uma revolução, porque os bancos privados vão ter que se adequar, porque não tem por que você pagar mais porque você vai tomar um cafezinho melhor aqui ou ali, né? Se você está tendo, inclusive, atendimento diferenciado, uma consultoria grátis ali para você saber como lidar com o teu dinheiro, né? E assim, o spread, o lucro, né? Se você for pegar historicamente aí o lançamento e a divulgação do lucro dos nossos bancos, né? Esses bancos, você percebe que é um lucro muito grande. Então, há espaço para cair, né? Há espaço para essa redução em benefício da sociedade, em benefício da população. Porque assim, ao mesmo tempo em que a Caixa baixou a taxa de juros, vai diminuir o lucro? Não necessariamente, porque ela vai ter um mercado muito maior, uma demanda muito maior e ela vai ganhar na quantidade. Então, há espaço para isso, né? Então, é um grande desafio que está lançado, né?
Não, com certeza, mas com certeza isso daí é o início, né? E foi muito corajoso até esse projeto novo eu vou falar que é um projeto, né? Porque isso daí não é uma coisa que a Caixa chegou num dia e falou vou fazer. Isso aí houve um planejamento, um estudo da viabilidade, né? E dos benefícios que isso iriam causar. Realmente, eu acho que isso vai tirar muita dor de cabeça de muita gente que está aí sem dormir, às vezes porque tem que pagar as contas e não tem como, né? Porque vai fazer uma fórmula que você possa, como você disse, um estudo, uma fórmula que você possa pagar, né? Então... tentar adequar. E o mais legal é assim, você chegar de outro banco, né? Você não precisa se intimidar com isso, né? Você pode procurar uma agência do Banco do Brasil, da Caixa Econômica e negociar. Também ele pode fazer o lado da ida e volta. Você vai lá na Caixa Econômica, negocia, volta no teu banco com o que você conquistou lá na Caixa Econômica e tenta negociar com o teu próprio gerente também. Não estou dizendo para você mudar de banco, mas você pode negociar no teu banco. Mas ver o que você está perdendo e ver o que você pode conseguir, né, de que seja dentro dos padrões que estão sendo aplicados hoje, né? E assim, Kátia, uma coisa bem importante reforçar, acho que para os clientes, para o consumidor, é assim, muito importante é você comparar as prestações. Então, você precisa de um recurso. Então, é interessante que você vá nas instituições e, com o mesmo prazo, o mesmo valor, compare a prestação. Aí você pode fazer uma escolha, exatamente, né? Porque existem taxas obscuras nos contratos. Às vezes pode ter taxa de contrato, seguro, que vão encarecer a prestação. Então, você sempre compare o valor da prestação no banco A e no banco C, do mesmo valor com o mesmo prazo. Por quê? Porque algumas coisas que são cobradas nos contratos encarecem o valor da prestação. Às vezes a taxa de juros é 0,89 num e 1% no outro, mas as taxas cobradas no contrato às vezes duplica o valor da prestação. Então é isso que a Maria Célia, que eu agradeço a sua presença aqui hoje, obrigada a você, está explicando, né? Sempre compare o valor das prestações nos bancos para saber quanto que deu certinho. E também, como sempre, venho aqui agradecer a sua audiência, né? Como semana que vem estarei trazendo um novo convidado. A Maria Célia talvez esteja aqui conosco numa outra oportunidade para falar sobre a baixa de juros no crédito imobiliário, né, para quem quer comprar a casa própria, sobre o feirão da Caixa também. Então, eu gostaria de agradecer o Lady Lorde Território da Mulher, né, e o Mundo Egípcio, que patrocina aqui para nós esse ambiente super agradável, super bonito, né, no qual estamos aqui apresentando o programa para você, nosso ouvinte, nosso telespectador querido. E uma boa semana para todos. Bye.